que é suplemento? O que são suplementos? Perfeito, Gi. Primeiro, você que está aí na sua casa, no seu consultório, no treino, o que você precisa saber é o seguinte. Eu gosto sempre de explicar uns conceitos da forma como se você estivesse comigo ou com a Gi no consultório. Suplemento, quando você escuta a palavra suplemento, perceba a relação que ela tem com a palavra suplementar. O que é uma suplementação? O que é suplementar? É você suprir algo além do que você teoricamente estaria necessitando, ou seja, dar um algo a mais, aquela famosa cerejinha do bolo, digamos assim. Então, de forma muito simplista, suplemento é um suplemento, algo para você suplementar, algo para você acrescentar além. E muita gente só pensa em suplemento com os suplementos em pó que nós temos, como, por exemplo, a creatina, a whey protein, ou alguns suplementos em cápsula, que normalmente são vendidos em cápsula, como o próprio bicarbonato de sódio que a gente mencionou. Mas também, por exemplo, barras proteicas é um tipo de suplemento. Tem diversos fitoterápicos que também são suplementos. Então tem só por exemplo, pelo Comitê Olímpico Internacional, tem pelo menos 4 classes diferentes de suplemento. Então, muitas vezes você está consumindo algum suplemento e nem sabia. Eu não sei onde que eu vi esse estudo, tá? Vou lembrar. Comparando barrinha de proteína com a suplementação com whey protein. E o resultado foi o mesmo. Sim. Em relação a efeitos. Então é interessante também, né? Porque é uma forma aí mais fácil, mais gostosa, né? De você consumir suplementos, falando do próprio whey protein, para ajudar a bater proteínas do dia. Inclusive na Rocket Labs nós temos a nossa barrinha de proteína Rocket Labs, hein? Que é uma delícia, né? Dos nossos patrocinadores. Oportunidade, um dos nossos patrocinadores, Rocket Labs. Já que a gente tá falando de vai estar aqui. suplementação, como é que a gente vai falar de Rocket? Ó, né? o Mas arroba. eu achei verdade. bem interessante esse estudo. Ele fala até, acho que sobre se for o mesmo estudo, ele fala da correlação da quantidade de carboidrato que tem presente nas barrinhas no auxílio à absorção dos aminoácidos. Olha que legal. Sim, Legal. muito bom, muito bom. E aí, Interessante. assim, a dúvida é quem pode suplementar, né? Quem deve suplementar? Como que eu sei que eu preciso suplementar? Na prática mesmo de consultório, como que você define isso? E até para quem não vai ter oportunidade, muitas vezes, de passar com um nutricionista ou com um médico. Sim. Só que é aquilo que a gente estava conversando um pouco antes de começar. O suplemento tá aí, ele entra no site, ele compra, né? Ele Exato. pode chegar numa loja de uma prateleira e adquirir. Então, como que a pessoa pode ter esse feeling? Perfeito, Gi. Nós, como nutricionistas, né, nós falamos que a nutrição é a ciência dos alimentos. Porém, todavia, contudo, muitos anos atrás tinha até uma certa polêmica, digamos assim, na nossa área. Tinha gente que às vezes era muito, suplemento não precisa, é só alimento. E do outro lado tem também o pessoal que suplementava até demais. Tem um artigo que saiu no ano passado, pelo menos se você está assistindo esse episódio em 2024, saiu em 2023 que eu lembro. Que até o título dele era bem sugestivo, que era o seguinte: Food first, but not always food only. Ou seja, alimentos em primeiro lugar, mas não sempre apenas alimentos. Ou seja, os suplementos podem sim ser utilizados em algumas condições específicas, dentre elas. Uma delas é se você tiver alguma deficiência nutricional, como, por exemplo, talvez a mais comum que nós vemos hoje em dia nos nossos consultórios é vitamina D, ferro também é bem comum, magnésio é bem comum atualmente. Outras são de alguns compostos ou nutrientes específicos que é mais difícil de se obter via alimentação. Um exemplo típico disso é o ômega 3, que você precisa consumir bastante peixe para conseguir uma quantidade mínima necessária de ômega 3. A própria creatina, você precisa consumir, né, quase 1 quilo de carne vermelha por dia para ter uma quantidade considerável ali de creatina via alimentação. Outro critério é pela própria adesão e facilidade para você. O que eu quero dizer? Vamos supor que o que acontece muito aqui em São Paulo, em São Paulo a gente brinca que a gente meio que vive na correria, né? Então tem muita gente que treina muito cedo, vai pro trabalho. Às vezes a pessoa não tem tempo de ir parar, fica 20 minutos tomando um café da manhã reforçado. Então nesse momento pode ser interessante para facilitar a sua adesão para um suplemento proteico, uma creatina, de você suplementar, porque você terminou o treino ali, tomou seu banho, claro, em primeiro lugar o banho, pelo amor de Deus, tomou seu banho, tomou o banho, vai lá, bate ali saiu do banho no caminho pro carro, tomou um suplemento, beleza, vai pro trabalho e segue o jogo. Então, em resumo,
deficiências nutricionais, facilidade. Se tiver uma necessidade de algum nutriente extra também, nós já entramos no mérito de um recurso ergogênico, que é o quê? É um recurso que vai melhorar a sua performance. Ou seja, se for necessário como um recurso ergogênico, então são alguns parâmetros principais quando nós analisamos a necessidade ou não de um suplemento. Perfeito. Agora vamos à pergunta que o povo quer saber mesmo. Qual é o melhor suplemento para o ganho de massa muscular? Vamos direto ao assunto. Gi, essa é polêmica. Quem não gosta, talvez, dos suplementos que eu vou mencionar, pode ser até que eu seja cancelado nesse momento, mas isso não vai acontecer, que eu sei. Porque a gente estava até conversando aqui de bastidores. Eu não gosto de falar um só, porque para mim, e até a gente concordou nos bastidores aqui, tem 2 suplementos principais que nós concordamos. Em primeiro lugar, uma suplementação proteica, no caso o mais conhecido, né? Whey protein, que é a proteína concentrada do soro do leite. Outra opção fundamental, que eu estudei por quase 8 anos da minha vida no laboratório lá na USP, que é a creatina. A creatina eu brinco que é a minha queridinha, talvez o tema que eu... talvez não, é o tema que eu mais tenho publicação, é o tema que eu mais dei palestra, aulas e por aí vai. Então, talvez os 2 principais o whey protein, ou a proteína de forma geral, para complementar o aporte proteico, ou seja, o seu aporte de proteína, que é fundamental para, seja o seu objetivo hipertrofia muscular, seja emagrecimento, seja reparo e recuperação muscular, e a creatina por motivos que você vai descobrir dentro de alguns minutos. Isso, mas deixa eu falar uma coisa que é importante aqui para vocês. Tanto a creatina quanto o whey protein são 2 suplementos bem interessantes para colaborar com o ganho de massa muscular, mas Fê, precisa treinar, né? De repente a gente precisa falar isso. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Tem que treinar. Esses suplementos eles vão colaborar. Mas esse estímulo do treino, ele precisa acontecer, ele precisa existir. Que é o que a gente estava falando aqui um pouco antes, que a gente acaba recebendo muitas perguntas de tô parado, não vou treinar por um período. Posso continuar suplementando com creatina para ganhar massa muscular? Vocês não recebem isso? Muito, Com bastante. certeza. É a primeira coisa. Inclusive, tem até uma história engraçada. A Gisele sabe disso. Ela conhece esse meu paciente porque ele treina aqui com a gente. Ele sofreu um impacto no futebol. Ele quebrou o joelho. E a Nossa. primeira pessoa que ele mandou mensagem fui eu, perguntando se ele podia continuar tomando creatina. No desespero, no choque, foi isso que aconteceu. Então, é normal a gente receber esse tipo de pergunta. Uhum. Mas muito comum. precisa do estímulo de treino. Eu não vou tapar um buraco que não existe, né? Que é basicamente o que é o processo de hipertrofia. É uma microlesão na fáscia e aí a gente tem a reconstrução com aminoácidos ali fazendo com que eu tenha uma fibrose, literalmente, e que vai fazer o meu músculo crescer, né? Todos de acordo? Exatamente. Correto? De acordo. É exatamente isso.